ler na versão NVI, então, se alguém puder colocar aí na... Aleluia! Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Como são felizes os que perseveram na retidão para sempre praticarem a justiça. Lembra-te de mim, Senhor, quando tratares com bondade o teu povo. Venha em meu auxílio quando o salvares, para que eu possa testemunhar o bem-estar dos teus escolhidos, alegrar-me com a alegria do teu povo e louvar-te junto com a tua herança. Pecamos como os nossos antepassados, fizemos o mal e fomos rebeldes. No Egito, os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas, não se lembraram das tuas manifestações, do teu amor leal, e rebelaram-se junto ao mar, o mar vermelho. Contudo, ele os salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e este secou. Ele os conduziu pelas profundezas como por um deserto. Amém? Irmãos, eu quero agradecer a Deus hoje, né, um livramento que quase... Ontem, depois que nós saímos daqui, e o Senhor sempre falando, né, seja forte, corajoso, eu ainda falei, gente, eu não sei o que está por vir. Eu ainda falei assim, né, eu não sei o que está por vir, mas o Senhor está mandando a gente ser forte, corajoso. E é bom a gente ouvir a palavra do Senhor, né, irmãos, e ficar atento. E quando nós chegamos em casa, o meu esposo foi lá fazendo sequei lá no fogão e acabou esquecendo o gás ligado, né? E eu estava no quarto e eu comecei a sentir um cheiro forte de gás. Aí eu falei para ele, tem alguma coisa ligada aí? Ele falou, o forno está ligado, mas não está aceso. Aí eu não sei como, irmã. Ele pegou, apertou o botão de acender. Mas foi um pipoco tão grande. Eu estava lá no quarto e escutei, né? Ele ficou com, graças a Deus, né? Queimou só os pelos do braço. E não aconteceu nada, irmãos. A pressão foi tanta que abriu a tampa do forno, né? E eu agradeci a Deus, irmãos, porque a nossa casa, as irmãs sabem que é como se fosse um prédio. A família quase toda mora lá, né? Então, ia explodir a minha casa, da minha filha, da minha irmã, da minha mãe. Né? E às vezes, irmãos, eu ainda falei, né? Deus nos dá livramento, mesmo quando a gente está dormindo, a gente não percebe as maravilhas que o Senhor tem feito. E nesse salmo fala, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. E o seu amor dura para sempre. Essa é a mais pura verdade, irmãos. Mesmo nós sendo rebeldes, falhos, mas o amor do Senhor, o cuidado dEle está sobre nós. E eu agradeço a Deus pelo livramento. Talvez alguém possa dizer assim, foi uma coisa boba. Mas para mim não foi, irmãos. Porque naquela hora eu percebi que era para ter sido uma coisa muito séria. E graças a Deus não aconteceu nada, nada. O fogão nem trincou o vidro, nada, só abriu, né? E o Senhor, Ele é maravilhoso. E eu quero agradecer a Deus por esse livramento. Né? E eu queria compartilhar com os irmãos, porque é bom, irmãos, quando a gente vê Deus agindo na nossa vida, a gente, né, compartilhar com os irmãos para que a fé dos irmãos seja fortalecida. E veja que o Senhor não está dormindo. A Bíblia fala, né, que Ele não dorme. E Ele está sempre cuidando de nós. Isso é um motivo para a gente confiar no Senhor cada vez mais. E crer que Ele é o nosso guarda. Muitas vezes as pessoas, eu já vi muita gente dizer, eu não vou para a igreja porque eu não posso deixar a casa sozinha. Eu não posso ir para a igreja porque se eu sair minha família se desmonta. Irmãos, venha para a casa do Senhor que Ele cuida da gente, Ele cuida dos nossos. Né? A gente só tem que confiar e descansar. Amém? Vamos estar orando nesse momento. Né? Desde já eu quero agradecer a presença dos irmãos, agradecer aqueles que estão nos acompanhando. Não sei se hoje está sendo possível transmitir o culto, porque a internet está oscilando, né? Mas vamos estar orando e agradecendo a Deus por tudo. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós te somos gratos, Senhor,
pelos livramentos que Tu nos tem dado. Pai querido, eu quero Te agradecer, Senhor, pelas maravilhas que Tu tem feito, pelo cuidado, Senhor, para com a nossa vida. Pai querido, eu Te peço nesta noite, continua nos abençoando, nos guardando, e que possa, Senhor, nessa noite receber a nossa adoração, nosso culto de gratidão. Pai querido, eu quero Te pedir nesse momento que Você esteja repreendendo toda a mente dispersa. Pai querido, que nós possamos estar realmente ligados, que nós possamos estar aqui, Senhor, realmente para Te adorar, porque Tu és o único digno, Senhor, de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. E que tudo que for feito aqui nesta noite, seja para o engrandecimento do Teu nome. Pai querido, nos abençoa e nos ajuda. Abençoa todo este culto, Pai querido. Abençoa aqueles que estão se dirigindo à Tua casa. Esteja guardando, livrando de todo mal. É o que eu Te peço, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, igreja. Nós podemos louvar ao Senhor com as palmas agora, amém? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Você tem motivos para louvar ao Senhor neste domingo? Amém. Temos muitos motivos. Um deles é porque nós acordamos. Amém? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor, então, com as palmas nesse louvor. Aproveitar que hoje nós temos bateria. Glória a Deus. Que o Senhor esteja abençoando a vida deste casal. E que o nome dele seja glorificado nessa noite. Declare. Quando a noite fria cair sobre mim, larará, e no deserto eu me encontrar, me ver cercado por egípcios e por faraós, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o Teu fogo cairá sobre mim. Sei que o Teu fogo cairá sobre mim e me levará em Te confiar. E me levará em Te confiar. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em Tua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em Tua presença. Quando a noite fria cair sobre mim, larará, e no deserto eu me encontrar, me ver cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Mas eu creio, eu sei. Sei que o Teu fogo cairá sobre mim. Sei que o Teu fogo cairá sobre mim Quando o fogo de Deus cai, e me levará em Te confiar. confia mais, muito mais. E me levará em Te confiar. Então eu direi, abra-se o mar, Cheio de fé e de autoridade. e eu passarei pulando e dançando em Tua presença. Então eu direi,
passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, abra-se E eu passarei pulando e dançando em sua presença. mais uma vez. Então eu direi, Abra-se o mar. E eu passarei pulando e dançando. sua presença. Então celebre a tua vitória e diga: por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço Na presença do Rei. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Aleluia. Esse é um hino de celebração. Foi assim que o povo de Deus atravessou aquilo que era impossível. Atravessou o mar, né? O milagre do Senhor aconteceu onde as águas, onde o Senhor fez um caminho sobre as águas, querido. Não é isso que diz a palavra? Você conhece a história do povo atravessando o Mar Vermelho? O impossível aconteceu para o povo de Deus. E eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele abriu o Mar Vermelho para o povo dele passar há mais de 1000 anos atrás. E Ele continua abrindo caminhos onde não tem caminhos. Onde não existe caminhos, o Senhor abre caminho para o povo dele. Aleluia. Onde existe problema, o Senhor abre a porta da solução. Aleluia, eu creio. Você crê também, querido? O Senhor abre as janelas do céu para o povo dele. Aleluia, é um hino de celebração. É um hino de cantar a vitória. Às vezes você pode não estar enxergando agora, neste momento. Mas creia pela fé que você vai enxergar a vitória do Senhor. E adore antes de enxergar. Adore porque o Senhor é fiel para cumprir. Amém? Aleluia. Vamos cantar. O motivo que nos fez chegar aqui nessa noite. Escute isso. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar.
preparado aqui. E o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes cantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Teu é o reino. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Só tu és santo. Posso ouvir a igreja declarar? Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Diga, só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Só tu, e não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só igreja, só tu és santo. Só tu és santo. E não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Mais uma vez, só tu és santo. Só tu
as suas palavras, dizer elogios para o Senhor Jesus, Ele merece. Talvez você tenha tantos elogios para dizer para o seu amigo, para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu filho, para a sua filha. Nós amamos receber elogios. E Jesus, Ele merece um elogio, Ele merece a tua vida. Ele merece o teu amor, a tua devoção, aquilo que você veio fazer aqui nessa noite. Ele merece tudo isso. Não quero só te amar com as palavras, eu quero te amar com meu coração, com as minhas atitudes. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Diga pra ele: eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Vamos orar mais uma vez. Diga: me rasgo. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar? E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar? E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou
Som. Graça e paz, igreja. Amém. Podem se assentar por um instante. Quero começar esta fala agradecendo, né, pelo dia de ontem. Nós tivemos aqui, na parte da manhã, o Baião de 2, né? Graças a Deus, deu tudo certo. Foram entregues uma quantia mais ou menos de 70, pastor? 60, né? Não atingimos esse mês o nosso alvo, né? Mas também a gente precisa levar em consideração que alguns som. Som. Continuando. Nós precisamos levar em consideração, né? Alguns irmãos estavam viajando, algumas famílias, mas acredito que todos os irmãos deram o seu melhor, né? Divulgaram, estão aos pouquinhos entrando nessa luta. Nós temos uma prestação que é muito cara, né? Para a nossa realidade de membros hoje em dia. Então, são R$10.000 por mês, não é fácil, né, chegar nesse valor, mas Deus ele vai dando estratégias, né? O Baião de 2 é uma dessas estratégias que tem sido empregada. O mês passado nós atingimos o alvo, esse mês não, mas vamos prosseguir com fé, para que, mês a mês, né, com aquilo que o Senhor der de caminho, né, a gente ir avante. Amém? Para não ficar só nas minhas palavras, eu queria ler com os irmãos Mateus 6. Mateus 6, 25, leitura conhecida também, que diz assim. Queria já convidar também a diaconisa para retirar os dízimos e ofertas. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Até aqui. Então, esse 27, né, eu tomo para a nossa realidade aqui. Com todo o nosso cuidado, com toda a nossa divulgação, mas atingimos até onde o Senhor quis que atingíssemos. Amém? Porque Ele é quem está à frente de tudo, né, no controle de tudo. Então, basta que nós estejamos à disposição para fazermos a nossa parte, para colaborar com o reino, e Ele vai conduzindo todas as coisas. Que assim seja, né, na nossa vida também pessoal, que nós possamos entregar as nossas necessidades sempre a Ele. Vamos orar pelos dizimistas, pelos ofertantes, por aqueles que porventura não têm uma renda, né, para que o Senhor possa estar também dando direção, e que esses que não têm uma renda, que por este motivo não podem ofertar ao Senhor, que eles venham também a usufruir desse direito, né? É um direito nosso, um dever, usufruir e dizimar, ofertar na casa do Senhor. Porque era para mantimento da obra, né? Para manter esta obra. Amém? Oremos. Senhor Deus Pai maravilhoso e eterno, santo é o seu nome para sempre, Pai. Nós te agradecemos, Pai, pelo dia de ontem. Foi feito mais uma parte deste projeto, Pai, que é de honrar com as prestações aqui deste prédio, Senhor, para que essas portas estejam abertas, Pai. Pai, muito obrigada pela sua mão, pelo controle, Pai, de tudo, Pai. Pela vida de cada irmão que ofertou, que pôde, Pai, divulgar, que pôde comprar, Pai. Abençoa que cada vez mais eles possam continuar fazendo, Senhor. Abençoa também aqueles que não puderam, por falta de dinheiro, Pai, ou até mesmo porque não entenderam, Pai, a necessidade dessa obra. Que o Senhor possa estar abrindo os corações, abrindo o entendimento, Pai.
Pai, te pedimos também por aqueles que, porventura, estejam desempregados, estejam passando necessidades, Pai, que possam ser supridos naquilo que eles necessitam, Senhor. E assim nós te louvamos e te agradecemos por tudo nesta noite. Amém. Queria convidar as irmãs para a gente deixar um louvor aqui no altar do Senhor. Enquanto as irmãs se preparam aqui, também queria compartilhar, né? Ontem nós louvamos esse hino, vamos louvar novamente hoje, o escudo, né? E ele tem palavras muito fortes, né? Ele fala sobre o quanto que o Senhor cuida de nós, o quanto que a palavra dele é escudo para as nossas vidas. E reforço o que a pastora falou, quando ela disse que quando a gente vem, a gente cuida das coisas do Senhor, ele vai cuidando das nossas. Também ontem nós tivemos um livramento, né? Eu vim para cá, para o culto, e deixei os meus filhos numa festinha. E aí, quando eu cheguei lá, no final do culto, para buscá-los, aí a Sarinha estava me falando que ela estava se alimentando e ela se engasgou, né? Ela foi falar, foi rir, não sei. E aí ela disse que ficou muito desesperada, falou: mãe, quase que você chega aqui, você não tem a sua filha. Quase que eu morro, mãe. Aí, no primeiro momento, até levei assim na brincadeira, como assim, né? Mas aí depois ela falou que foi sério, que ela saiu correndo assim, né? Engasgada, chamando, e as pessoas, né? A Elza, que cuida delas, estava perto, mas não sabia o que estava acontecendo, e ela querendo entrar para ir ao banheiro, né? Mas aí, graças a Deus, que ela conseguiu, né, deglutir, engoliu, e tá tudo bem. Mas foi um susto, a gente sabe que eu até alertei, a questão de engasgar é séria, né? É perigosa. Tem pessoas que realmente, se não conseguirem engolir ou se, porventura, demorarem muito, pode ficar asfixiado, né? Então, também agradeço a Deus por esse livramento que Ele deu para Sara. Amém? E as palmas louvam ao Senhor. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem curva que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura
crianças e adolescentes podem se retirar. Vai ter aula com a irmã Fátima hoje. Graça e paz, queridos. Amém. Glória a Deus. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Pronto. Noite maravilhosa. Muitos adolescentes ainda passeando, né? Hoje é o último domingo de folga. Então, alguns deles foram passear. Só lembrando que no primeiro domingo de fevereiro começaremos com o Ministério de Adolescentes da Igreja. Eles estão animados. Temos uns 5 adolescentes. E eles querem evangelizar. E eu fiquei muito feliz com a animação deles. Já estão escolhendo camiseta, desenho, não quer nada parecido com o de crianças. Eu falei, olha, eles vão modernizar, né, o departamento. Que bênção. E terão estudos, além de passeios, já estão aí agendando alguns passeios, e é tudo para o crescimento da obra do Senhor, queridos. Eu também quero agradecer aos amados que ontem estiveram aqui trabalhando para fazer o Baião de 2. Não estão aqui, mas a família do irmão Irã, né, a Denise, esteve ajudando. Quem mais estava aqui ajudando? Pastor Marcelo, diaconisa Dani. Teve mais alguém? A Ju passou por aqui? Eu não lembro, não. Chegou no finalzinho? Tá bom. Nós teremos feijoada no mês que vem. E sabe o que eu acho interessante? Para muitos é só venda de comida. Queridos, nós alcançamos pessoas que não vêm na igreja. Elas participam e nós temos oportunidade de aproximar a igreja das pessoas. Porque ela compra, ela sabe qual é o propósito, e é uma porta que abre para você falar, olha, posso ir aí? Para vocês terem uma ideia, para fazer a feijoada, o pai da Dani se ofereceu para vir ajudar. Ele não é membro da igreja. Ele não é membro da igreja. Ele nunca frequentou a nossa igreja. Ele já veio aí em alguns cultos. E ela falou, mas pode, pastor? Eu falei, claro que pode. É uma oportunidade de nós fazermos reuniões, ficarmos juntos, dele se inteirar com os homens da igreja. Nada que nós fazemos, queridos, é isolado. Tudo concorre para o propósito do Senhor neste lugar. Amém? Vamos louvar o Senhor mais uma vez? Eu queria convidar os homens, venham para cá, queridos. Solta o cabo da nau. Hinos de homem tem que ser esses, né? Vem para cá. Os que não quiserem vir, pode ficar aí, mas tem alguns que tem que vir. Olha aí. Solta o cabo da nau. A igreja gosta e os homens também. Alô, ei, tá. Alô, som. Alô, som. Tadinho desses microfones, os homens batendo no bichinho. Oh, Jesus, a gente não tem culpa de nada. Oh, por que duvidar? Vamos cantar com eles, queridos? Vamos ficar em pé? Ajuda aí. Aleluia. Vocês ensaiaram ou não? Não. Não? Vamos ensaiar.
Sabe, queridos, para adorar a Deus, ele recebe a adoração que está no coração, mesmo sem ensaio. A gente ensaia para cantar bem, não é? Mas não dá tempo. Vamos louvar. Amém. Glória a Deus. Obrigado, queridos. Amados, o encontro de homens de terça-feira foi, como disse o pastor Marcelo, um seminário. E, olha, quem não pôde vir na terça-feira, agenda aí, vem para cá na próxima terça. As mulheres vão cantar também? Não, cantou o grupo das mulheres, às 4. Ó, no próximo culto, hein? Quero ver todas as mulheres aqui em cima cantando. Amém, glória a Deus. Estamos estudando o livro de João. Ah, queridos, tem muita coisa para nós aprendermos como igreja nesse livro de João. Eu quero convidar aos amados que se interem da programação. Nós estamos pregando aqui hoje sobre João. Na terça-feira vamos estudar o livro de João novamente.
Na quarta-feira, novamente, o livro de João, sobre óticas diferentes. Eu prego aqui genericamente. Na terça-feira, a gente olha mais de perto. Imagina que não é aqui na igreja, é ali na salinha. Faz lá um círculo de homens. E nós temos uma visão bem mais próxima. A gente sente a respiração de Jesus, a respiração do discípulo. A gente pisa nas praias da Galileia, a gente segura na mão do discípulo, porque é um estudo muito próximo. É uma pena. Eu sei que alguns irmãos não conseguem vir, questões de trabalho, mas nós vamos começar a montar algum projeto aí para enviar para os amados. E na quarta-feira, novamente, vem o estudo de João. Aí já é uma outra pessoa que vai falar do estudo. Então você muda de posição para poder enxergar o que está sendo falado. As irmãs também, não sei se já começaram, mas vão começar. Já começaram? Já estão lendo o livro de João, é uma outra pessoa comentando. Aí você muda de posição novamente. Você não é um espectador numa posição só. Imagine que em um dia você está na frente da cruz olhando para Jesus. No outro dia você está do lado. Você está olhando o povo. Então, isso traz crescimento para a igreja, isso traz aprendizado para a igreja. O texto está no livro de O Evangelho segundo João, capítulo 1. E nós iremos ler a partir do versículo 35. E leremos até o 51. Você pode acompanhar na sua Bíblia, ou pode acompanhar pela projeção. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isto, e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzindo quer dizer mestre, aonde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão, e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte quis Jesus ir a Galileia, e achou a Filipe, e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando debaixo da figueira. E Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Glória a Deus. Fecha os teus olhos aí, queridos. Maravilhoso Deus, somos gratos a Ti. Mais uma vez, ó Pai,
e eu quero te agradecer por esse domingo maravilhoso. Nós já ouvimos aqui testemunhos de livramentos, ó Pai, e se perguntarmos a cada um, filho teu que está aqui, com certeza eles também têm testemunho de gratidão, de livramento, de enfermidade, de acidentes. Até quando estamos dormindo, ó Deus, tu estás nos livrando. Ó Deus, nós lemos a tua palavra, tu já falaste ao meu coração nesta palavra, tu já falaste, ó Deus, com a tua igreja nesta noite, e eu te peço nessa hora, Deus, continue falando conosco, que nós possamos nos alegrar com a tua palavra, possamos recebê-la, que nós possamos abrir o coração, ó Deus, para que o teu Espírito tenha liberdade de nos fazer entender e sermos despertados para o nosso crescimento espiritual, para o crescimento do teu reino aqui neste lugar. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A escolha dos discípulos. Não vou trabalhar o texto, porque o texto vai ser trabalhado nas salas. A escolha dos discípulos. E eu lhe pergunto, o que tinha em Jesus que atraiu os discípulos para andarem com ele? Mas eu faço uma outra pergunta. O que atraiu você que está aqui hoje? Você que vai ver esse vídeo depois, hoje estamos sem internet, mas nós vamos retransmitir depois, está gravando. O que atraiu você a Jesus? Aqui, se eu perguntar quantos são crentes, todos nós que estamos aqui hoje vamos levantar a mão. Mas eu te pergunto, meu amado, o que atraiu você a Jesus? Talvez alguém possa responder, eu nasci no berço evangélico. Ou seja, nada me atraiu a Jesus. Meus pais eram cristãos e eu, de repente, estava lá, virei crente. É por isso que nós entendemos, queridos, que filho de crente também precisa ter uma experiência com Cristo, para ele ter algo que lhe atraia a Jesus. Eu praticamente nasci no berço evangélico, mas foi bem na frente que eu falei assim, agora eu entendo porque eu sou de Jesus. Começou a existir algo que me atraía para Jesus. Se perguntarmos para os adolescentes, para as crianças, o que atrai vocês para virem à igreja? Minha mãe me traz, ela me força a vir. Se perguntar para os adolescentes, essas crianças, elas precisam aprender. Mas uma coisa eu digo para vocês, a primeira pessoa que nos atrai para vir à igreja é o Espírito Santo de Deus. Ainda que você não saiba explicar, ainda que você não trouxe uma frase, pastor, não deu tempo de encontrar o que me atrai para vir na igreja. Ainda que você não falou assim, é Cristo que me atrai. O Espírito Santo te atraiu para vir aqui. Graças a Deus. E o processo de escolha de Jesus era muito simples. Se fosse hoje, se nós contratássemos aí a FUVESP ou outra entidade para contratar discípulos, irmãos, eu não ia passar, não. O concurso é para quem acerta 102%, né? O camarada tem que ser bom e mais que bom para passar num concurso. Condição para ser discípulo. Se fosse provarmos que temos alguma qualidade, alguma sabedoria, não iríamos ser discípulos. Porque, por incrível que pareça, a escolha, o processo de Jesus era muito simples. Segue-me. Era assim. Foi desta forma que Jesus convidou pessoas para segui-lo. Não existia Gente, hoje, alguém fecha essa porta aqui? Está difícil. Primeiro tinha alguém martelando ali, né? Eu falei, uma hora vai parar. Né? E quem está aqui, vem aqui no ouvidão, né? Então, o processo de Jesus é muito simples. Às vezes a pessoa fala assim, não chegou a minha hora ainda. Quantas pessoas nós ouvimos dizer, olha, eu não aceitei Jesus porque não está na hora ainda. Mas espera aí, qual é a hora de aceitar Jesus? É toda hora, queridos.
Na hora que você abre o coração, você já está recebendo Jesus no seu coração. E o processo é muito simples. Agora, ainda que o processo seja simples, vamos destacar juntos aqui a capacidade de Jesus para escolher discípulos. Dentre tantas pessoas que estavam ali na Galileia, nas regiões, pessoas que transitavam ali, pessoas que estavam próximas dele, que conversavam com ele. Ele olhou para todos eles, mas ele chegou para alguns deles e falou assim: vem você. Isso é uma capacidade que eu não teria. Se fosse eu que fosse escolher os discípulos, irmão, eu ia escolher tudo errado. De verdade, eu ia escolher tudo errado. Eu acho que eu ia fazer igual o povo de Israel fez lá para escolher Saul. Sabe por quê? Porque eu ia julgar como homem. E como homem, eu sou muito ruim para fazer julgamento. Eu demorei para entender que todos são iguais na igreja. Teve uma época que eu julgava pela capacidade. Aí eu descobri um dia que eu mesmo não tinha capacidade. Mas Deus me aceitou assim. Porque o processo de escolha de Jesus é diferente do nosso processo de escolha. Mas Jesus escolheu pessoas simples, mas ele teve condições de trabalhar na mente daquelas pessoas. Eles não foram chamados, quem quer ser discípulo? Eu quero, segue-me, então estou te seguindo. Eu vou modificar a mente de vocês. Mas você pensa assim, como é que você vai trabalhar 12 pessoas durante um período de 3 anos e meio, aproximadamente, para elas pensarem iguais? Para elas fazerem das mesmas formas? Não é nada disso. Eles não pensavam iguais. Tinham visões diferentes. Tinham personalidades diferentes. Mas eles foram chamados para seguir a Jesus. Somos diferentes, mas todos nós, quando Jesus olha para nós, Ele vê em nós capacidade de servir. Ele vê em nós capacidade de dizer: você vai ser meu discípulo, você vai ser meu discípulo. Interessante que andaram com Jesus, conviveram com Jesus, mas na hora que Jesus precisou ser preso, nenhum deles se ofereceu para ser preso junto com Jesus. Espera aí, vocês vão prender Jesus, eu vou junto. Não. Nós somos 12 aqui, né? E ninguém vai sair daqui assim, não. Nós queremos defender o nosso mestre. Não, nenhum deles foi preso junto com Jesus. Mas esses homens, eles já estavam formados como crentes. Porque somente Jesus deveria morrer na cruz. Claro, a prisão de um discípulo não ia significar nada, porque o alvo era Jesus. E Jesus, agora tranquilo de ter ensinado a esses homens fazer a sua vontade, deixa a responsabilidade de representar o reino dos céus na mente deles. E nós, igreja de Jesus aqui em Barra dos Pimentas, a responsabilidade de representar o reino de Cristo, o reino dos céus, aqui na terra, neste lugar, está sobre os nossos ombros. Ontem, não sei se foi a pastora a Cris ou se foi a diaconisa Dani que vendeu um baião de 2 lá no Parque Estela. Foi uma das duas. Foi a Dani. E eu fui entregar. Quando eu cheguei lá, a pessoa que comprou não estava. E veio uma senhora, de uma certa idade. O senhor trouxe a marmita? Trouxe, entreguei. Minha filha não está aqui não, mas ela já vai chegar.
Tá bom, então vou deixar com a senhora. E de que igreja é? Qual igreja? Ah, Família de Deus. Família o quê? Misericórdia. Como assim? Ah, não vou comer isso não. Não é da igreja católica? Ela estava perguntando de qual católica. Ah, não, católica foi a primeira igreja lá das Catatumbas. E começou, isso aí é heresia, misericórdia, não vou nem comer. Sabe o que eu fiz? Eu saí dali, quietinho, e lá no carro mesmo, enquanto eu dirigia, eu falei, Deus, ela não está te negando, ela não te conhece. Ela não está negando a Deus, ela não te conhece. Tenha misericórdia dela. E não quero, queridos, fazer um julgamento se ela é salva ou não. Eu sei que ela precisa conhecer o Jesus de Nazaré. O Jesus que é o dono da igreja. E ela precisa ser igreja de Jesus. Sabe o que eu vejo? Tem muita gente ainda que precisa ouvir do Evangelho. Estes discípulos, eles tiveram um papel muito importante. O Evangelho não teria chegado até nós se os discípulos tivessem falhado no início da igreja. Porque Jesus subiu. Tranquilo. E esses homens, depois que Jesus subiu, eles falaram assim, vamos continuar. Jesus não está mais fisicamente, mas nós estamos. O que Jesus pregou para nós iremos pregar para as pessoas. E eles pregavam a Cristo para as pessoas. Eles faziam as pessoas, ou tentaram fazer com que as pessoas entendessem que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. E eles pregaram a tempo, fora de tempo. E o único discípulo que eu ouvi dizer, destes que estavam junto com Jesus, e de outro que veio depois, que não dependia do ganho pelo Evangelho, foi o apóstolo Paulo. Esses homens se dedicaram exclusivamente a fazer a vontade do Senhor, o tempo todo. E saíam pregando e pregando. Até que, quando eles estavam em Antioquia, os gregos daquele lugar ouviram tanto falar de Jesus, que usaram uma palavra chamada cristianos, do grego, para se referir aos discípulos pela primeira vez, como cristãos. Ali naquele lugar, aqueles homens foram chamados de seguidores de Jesus. São cristãos estes que seguem a Jesus. Isso está em Atos 26, 11 a 26, e aconteceu mais ou menos no ano 40, 45 da era cristã, depois de Cristo. Agora imaginem vocês a importância do trabalho desses homens. Por um lado, eles estavam pregando que Cristo salva, num ambiente difícil, num ambiente complexo, num ambiente de perseguição. Aí chega alguém e fala assim, vocês são tudo cristãos. Eu acho que no coração deles, eles falaram assim, glória a Deus. Glória a Deus. Mas o que era ser um discípulo? Todos nós somos discípulos de Jesus. Isso é inevitável, todos nós interpretamos isso. Mas voltando um pouquinho lá atrás, bem lá atrás, lá no Antigo Testamento, quando os rabinos tinham a responsabilidade de ensinar a Torá para as crianças,
elas começavam cedo. Lá com seus 7 anos, eu fico imaginando as crianças da nossa igreja, que tem aí as irmãs que ensinam o evangelho para elas, os pais em casa ensinando também. Eu fico imaginando. E quando tinha um bom instrutor, um bom rabino, e a criança tinha uma família que também não se preocupava de entregar a criança para o rabino, para ele cuidar. Lá na sua adolescência, ele já sabia a Torá de cor. Tanto é que Jesus, com 12 anos, ele foi encontrado no templo, fazendo o quê? Discutindo a palavra de Deus com os doutores, ou seja, ele tinha pleno conhecimento da Escritura. Ah, pastor, mas ele tinha conhecimento que ele era Deus. Espera aí, querido. Ele era Deus, porque ele nasceu sem pecado, que ele foi o Filho de Deus que veio e habitou entre nós. Mas como homem ele precisava estudar. E não era tão bom assim, não. Primeiro que ele nem falava direito. Era um caipira. Os discípulos eram caipiras. Aqui no Brasil, se nós pegarmos algumas pessoas afastadas dos centros, ou se nós voltarmos um pouquinho mais atrás, eu já tive oportunidade de ver parentes meus conversando, que eu pensei que eles estavam cantando. Deu vontade de pegar o violão e acompanhar. Eles falavam cantado assim, e vinha com as palavras assim que eu não entendia. Se você viaja o Brasil, troca de lugar, você vai entender o que é um caipira. Tanto que aqueles discípulos, eles tinham uma linguagem diferente. O grego deles não era tão bom. Eles não tinham uma desenvoltura muito boa quando falava próximo das pessoas. Até a escrita sobre a cabeça de Jesus estava escrito um meio acaipirado, meio errado. Mas esses discípulos, quando eles começavam lá na adolescência, lá no hebraico eram chamados de talmidim. Ainda crianças, adolescentes. E após o exílio, essas crianças, esses adolescentes, após o exílio, elas começaram a aprender a palavra de uma tal forma que todos eles queriam seguir, escolher um rabino e subordinar-se a ele, segui-lo por todos os lugares, aprendendo dele. E existe um ditado, lá no Antigo Testamento, que o Talmide, ele queria ser igual ao mestre, até o jeito do mestre andar. O mestre estava andando e eles tinham um ditado que a poeira dos sapatos do rabino cobria a poeira dos sapatos daquele adolescente, porque ele queria ser tão igual, até no respirar. Queria ter o mesmo conhecimento ou melhor que ele. E o discípulo ali, o talmide, ele queria ser igual ao mestre. E nós podemos entender que os discípulos de Jesus queriam ser iguais a Jesus. Jesus deveria conduzir os discípulos a uma maturidade espiritual tão elevada que seriam iguais a ele. Espera aí, mas Jesus era santo. Jesus queria que eles fossem santos também. Jesus nunca pecou. Eles teriam que ser igual a Jesus, nunca poderiam pecar. Jesus, ele nunca deixou de fazer a vontade do Pai. Os discípulos deveriam também
constantemente fazer a vontade de Deus. Por isso que Jesus falou para eles: segue-me. E eles seguiram-no. Sabem por que eles tinham que seguir Jesus? Porque eles não sabiam nada. Sabe quando você pega um aluno, convive com ele, geralmente nas escolas as professoras ficam a adolescência das crianças com ela, né? Até antes da adolescência. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Às vezes passa lá para o ensino médio. Conhece mais o aluno do que os pais. Jesus precisava formar o caráter daqueles discípulos. Então eles tinham que ficar próximos de Jesus. E para isso eles precisavam de conhecimento. Jesus passou para os seus discípulos todo o conhecimento necessário para que eles pudessem representá-lo tão quanto ele é. Mas, andando com Jesus, eles não iam ter somente conhecimento, eles iam ter também experiência. Tem muita gente que tem muito conhecimento do Evangelho, mas é frágil demais. Quanta gente tem tanto conhecimento do Evangelho, está caído, está fora da graça, está fora do corpo. Eu não estou falando, queridos, que porque está fora da comunhão, tão somente não, está fora de Jesus. Tem gente que tem muita informação, mas não teve uma experiência de vida eterna com o Senhor Jesus. E os discípulos precisavam ter experiência. E como é que se adquire experiência como discípulo? Andando com Jesus. Uma outra característica dos discípulos: eles deveriam seguir a Jesus não somente nas primeiras horas, no primeiro ano, dali para frente, pelo resto de suas vidas, até morrerem, eles deveriam continuar seguindo a Jesus. Característica deles. E todos eles, com exceção de um, que foi o traidor, seguiram a Jesus até a morte. Sabe uma característica que nós temos hoje na igreja? Quando a gente faz o batismo, e as pessoas chegam para a gente e falam assim: pastor, aliás, as crianças me fizeram essa pergunta 500 vezes na época de batismo. O que vai mudar na nossa vida quando a gente batizar? O que vai acontecer quando a gente sair da água? Não tem essa curiosidade? Ai, meu Deus, hoje é meu batismo, Jesus. Ai, não posso pecar hoje. Ai, tem que arrancar o olho, eu não posso ficar olhando. Vixe, hoje é batismo. E ainda tem aquele irmão abençoado que fala para a pessoa assim: você está indo batizar e está desse jeito? Não tem? O acusador? Está vendo que a pessoa não está completa ainda e fica: como é que você vai se batizar desse jeito? Tem isso. E a pessoa fica: ai, Jesus, vou me batizar. Ai, sai, capeta. Né? Ela sai da água ali, né? Se comer o pão da ceia, não vai cuspir, para não cuspir o santo. Não é assim na igreja católica? Não estou falando mal, estou falando o que é. Não é quando come a ceia ali, sai dali, né? Vixe, acabou a ceia, pega o resto do pão que sobrou e queima. Não dá para as crianças, não. Tem isso. E as criancinhas: eu quero um pouquinho de suco. Não, nós aqui da ceia, vixe, misericórdia. Joga na pia. Religiosidade. Jesus não pregou religiosidade. Na última ceia, sobrou aí um meio litro de suco, o pessoal bebendo. Eu falei: deixa eu participar também, né? Tinha um copão aí. Queridos, que vida cristã é a libertação dessas coisas. Ser santo não é se fechar contra o mundo, muito pelo contrário, é revelar-se para o mundo, como santos de Deus. Mas alguém
quando se batiza, pergunta se haverá uma mudança visível e extraordinária em sua vida. A resposta não seria infundada se ensinássemos que eles precisam andar muito próximo de Jesus. Isso nós devemos ensinar. Nós precisamos, como discípulos, andar muito próximo de Jesus. Uma coisa que Jesus sabia é que os discípulos eram aprendizes. Jesus sabia disso. Jesus não ficou exigindo deles, né? Cambada de fracos, né? Onde eu fui arrumar vocês, misericórdia. Jesus foi paciente com eles, longanimidade, mansidão, foi ensinando aos poucos. Mas uma coisa é que aqueles discípulos cresciam a cada dia, era um degrauzinho por dia, a cada dia ia se desligando das coisas da terra, foram crescendo, porque eles eram aprendizes, como nós somos aprendizes. Eu sou um aprendiz de Jesus, e nunca vou deixar de ser, não é porque eu sou pastor, pastor é 10, ele é o máximo. Não, o máximo. Imagina, eu preciso aprender. Mas, depois de aprendizes, eles passaram a serem imitadores de Jesus. Nós somos imitadores de Cristo. E depois eles passaram a ser iguais a Jesus. Parece muita pretensão falar que nós precisamos ser igual a Jesus. Nós pregamos um evangelho diferente do de Jesus? Não. Pregamos o mesmo evangelho. Nós somos sujeitos às mesmas tentações de Jesus? Sim, somos sujeitos às mesmas tentações. O Espírito Santo está conosco, tal quanto Jesus estava com os discípulos? Sim. Discípulo Jesus. Bom dia, Jesus. Bom dia, mestre. Shalom, a paz do Senhor. Estavam ali, não estavam? Comiam nas casas. Oh, mas que cafezinho ruim deram pra gente, hein, mestre? Cala a boca, Pedro. Deixa de ser. O cara está te dando café, você fica reclamando, né? Imagino o cara chegar, mestre, naquela casa ali eu não como mais não. O pão ázimo deles estava cheio de barro. Que o pão ázimo era assado ali no calor do bafo ali da terra, né? Não tinha fogão a lenha, né? Ai, mestre, comi porque você estava perto, viu? Senão eu jogava fora. Imaginem vocês que Jesus os tornou aprendizes, imitadores, agora iguais a Jesus. E no Sermão do Monte, Jesus fez comparações. Jesus fez algumas comparações com os discípulos. E uma delas é que, olha, vocês são um sal. Comparou eles com sal. Vocês são o sal da terra. Vocês vão modificar a terra. Quando alguém quiser saber o que é uma coisa gostosa, vocês são a referência. É muita responsabilidade. Quando você come uma comida que está no ponto, baião de 2, por exemplo, que nós fazemos. Todos gostaram, gente? Estava bom? Né? Pode servir de referência, tinha sal. Só em algumas coisas, né? Um pouquinho de sal no arroz, né? No feijão, tal. Pouca coisa, porque as outras coisas já complementam o sal. E uma parte do arroz que estava sendo feito numa panela elétrica, não. Uma parte nós vamos fazer na panela que fritou o bacon e a linguiça. Não fica aquela coisa grudada lá? Não, esse arroz vamos cozinhar lá, que é para trazer esse sabor para cá. Coisinhas de cozinha. E todo mundo gosta. Aí Jesus olha para os discípulos e fala: vocês são sal da terra. Vocês vão dar o sabor. Onde vocês estiverem, as pessoas vão gostar. Ó, vocês são luz.
Olha as comparações que Jesus estava fazendo, as referências. Vocês são luz do mundo. Mas ele falou de si também, eu sou a porta. É lindo demais, né? Eu sou uma fonte. O que mais Jesus era? Hã? Não ouvi aí. O princípio, o fim. Comparações. Interessante no texto que nós lemos, que os discípulos que eram de João, estavam lá com João e seus discípulos, juntos. Jesus vai passando lá. Aí João fala assim, ó, tá vendo aquele ali, ó? Estava lá no texto que eu li, versículo 36. Eis aqui o Cordeiro de Deus. Os discípulos, então eu vou com ele. Eis o Cordeiro de Deus, então eu vou com ele, né? Põe o próximo versículo, por favor. Ouvindo-o dizer isso, os dois discípulos seguiram a Jesus. Ô João, beleza, valeu, meu irmão, obrigado, mas eu vou com ele. João falou assim, é isso que tem que acontecer mesmo. É com ele que vocês precisam ir. Hoje, queridos, é diferente. Refere-se a alguém que ouve a voz do Senhor e se torna seu seguidor. Eu conheço vocês e eu quero que vocês conheçam a Jesus. Nós conhecemos muitas pessoas e nós queremos que as outras pessoas conheçam a Jesus. Amém? Nós desejamos que todas as pessoas conheçam a Jesus. E nós estamos em pé de igualdade com Cristo, com a presença do Espírito Santo, para falarmos dele para as pessoas. É um chamado a experiências extraordinárias. Nós precisamos passar por essas experiências extraordinárias com Jesus. Não podemos ser discípulos xoxos. Maria vai com as outras. Nós temos que ter, cada um individualmente, a sua própria experiência com Jesus. Experiência como discípulo. Por quê? Eu volto à pergunta inicial. O que levou você a Jesus? Por que você quis tornar-se um seguidor, uma seguidora de Cristo? Mas o que eu posso dizer para você, meu querido, que um discípulo verdadeiro considera como primordial seguir Jesus, andar com Jesus de perto e não de longe. Vocês percebem que eu não estou entrando no texto que nós lemos, só 2 primeiros versículos ali. Os irmãos é que vão debater esse assunto na próxima terça-feira, na quarta-feira, e as mulheres. Uma outra característica, Jesus não chamou gente experiente. Ele não escolheu nenhum sacerdote para ser discípulo. Aí eu errava de novo. Porque se fosse eu que fosse escolher, eu ia escolher cara bom. O cara é escriba, o cara conhece a lei toda. O cara é fariseu, o cara julga. O cara é sacerdote. Eu ia escolher 12 desses homens aí. Ou seja, eu ia pegar gente com vício de linguagem, de conhecimento, gente que sabia muito da lei e pouco dele, e pouco de Jesus. Jesus estava criando uma nova aliança. E essa nova aliança não podia trazer esse povo para cá, porque não ia entender. Quer ver uma outra característica? Qual a idade dos discípulos quando começaram a seguir a Jesus? É isso aí. Eles eram
jovens. Eles não eram velhos. Porque quando a gente fala assim, João, barba. Pescador, velho, queimado de sol. Porque era costume. Era costume. O menino queria ser discípulo, queria andar com o mestre. E Jesus não fugiu do costume da época. Buscou jovens de 16, 17 anos. Naquela época, uma moça se casava com 13, 14 anos. E o jovem se casava ali pelos 18. Era tudo novinho. Aí eu ia gostar. Né? Eu conheci minha mulher, eu tinha 20. Né? 18, né? Com 20 a gente começou a beijar. É, uma coisa assim. Né? Ué, mas não é verdade, gente? Oxi. Vocês pensam que a gente casou sem dar um beijo? Imagina. Estão ficando doido. E Jesus, queridos, Ele nos chamou para compartilhar. Jesus não escolheu pessoas da corte. Ele foi buscar pessoas que queriam ser discípulos, que queriam segui-lo, que queriam imitá-lo. Tanto é que um exemplo que nós temos, o único exemplo, quando ele foi conversar com Mateus, que era o mais velho, e a obrigatoriedade de pagar tributo era para quem tinha acima de 18 anos, ele foi lá assim, olha, estão nos acusando que a gente não está pagando nada. Vai lá, pega um peixe, tira uma moeda lá da boca dele, e paga lá a César o que é de César, por mim e por você. Quer dizer, os dois mais velhos que tinham ali eram eles dois, porque os outros estavam dispensados de pagar imposto no templo. Somente Jesus e Pedro. Uma outra característica, que Pedro era casado. Ele já tinha uma sogra. Eu falei Mateus na primeira vez? Foi. Jesus e Pedro. Queridos, por que eu trouxe essa palavra hoje? Nós estamos mergulhando num livro maravilhoso. Não sei se vai durar uma semana, um mês. Não, semana não. Um mês, 2 meses, 3 meses. Mas nós vamos ver João falando aqui de discípulos, falando da salvação, falando de Jesus como caminho, a verdade e a vida. Nós vamos ver testemunhos de cura que Jesus realizou, de milagres. E nós teremos a oportunidade de mergulharmos nesse livro. E eu convido, queridos, é claro que nós temos pessoas aqui que são muito assíduas com a palavra, mas pega e solta. Hoje está bem, opa, estou na fé, amanhã estou quebrado, hoje eu não sou ninguém. Viva cada degrau, cada degrau. Esta semana vamos falar de discípulo. É uma grande oportunidade para cada um de nós sermos discípulos de Jesus, iguais a Jesus. Existe algo inferior em nós sermos iguais a Jesus, porque nós somos pecadores. Mas com a presença do Espírito Santo em nós, essa acusação de pecador, ela cai e já foi quebrada na cruz. Tudo que precisava ser feito no mundo espiritual para nós sermos libertos e salvos já foi feito por Jesus. Amém, queridos? Esta é a palavra que o Senhor nos trouxe nessa noite. Vamos ficar em pé, queridos. A equipe já pode vir. E eu quero convidar você para orar nesse momento. Enquanto a equipe sobe, quero te convidar a refletir um pouquinho sobre o que nós pregamos nessa noite. Não o que eu trouxe para vocês de mim, aquilo que o Senhor colocou no meu coração para trazer para vocês, e para mim também.
Feche os teus olhos. Maravilhoso Deus. Eu te adoro, meu Deus. Te adoro. Tu és o único digno de ser adorado, Senhor. Tu és o único digno de receber adoração. Tu és o único que nós podemos chamar de meu Deus. Não como ídolo, mas como nosso dono. Nós somos servos, escravos. Nós queremos ser discípulos, ó Pai, dentro da plenitude de capacidade que cada um de nós tem individualmente. Nos ajuda, Deus. Abençoa, Pai. Alguém que porventura está conosco, que já é cristão, mas ainda não teve uma experiência de vida eterna, salvífica, uma experiência, ó Deus, diária com teu Filho amado Jesus, com o Espírito Santo, que hoje, ó Deus, seja um momento de reflexão, e ao sair dessa igreja hoje, ó Pai, dessa comunidade, desse templo, leve essa palavra consigo, e que tu, ó Pai, e que o teu Espírito Santo comece a fazer diferença. As coisas desse mundo, elas já são ruins. Nada pode ser comparado, ó Deus, com o que vem de Ti. E é o que vem de Ti, Senhor, do mundo espiritual, da Tua palavra, que nos faz seguir avante, que nos faz ser sal, que nos faz ser luz, que nos faz andar próximo de Teu Filho amado Jesus. Eu oro por essa igreja neste lugar, que nós consigamos, ó Pai, ser referência, luz, para todas as pessoas que estão andando em trevas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar.
Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, queridos. Obrigado por terem vindo cultuar a Deus conosco hoje. Glória a Deus. Ainda estamos no terceiro domingo, temos mais um, não é? E depois no outro domingo teremos a ceia do Senhor. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, obrigado por esse culto. Estou feliz de ter ouvido a Tua palavra nesta noite, ó Deus. Eu quero me esforçar para viver por ela a cada dia, Senhor, conjuntamente com a Sua igreja. Juntos, ó Pai, nós iremos fazer uma grande colheita nesse lugar que nós queremos que, como aprendizes, nós possamos andar tão próximo de Ti. Queremos ser iguais a Ti, ó Deus, e queremos contagiar as pessoas. Eu te peço, ó Deus, que nos guarde mais esta semana, que nós possamos alcançar, Senhor, as pessoas que estão enfermas na Tua casa, possamos visitá-las, ver as suas necessidades, que nós possamos, ó Deus, alcançar as pessoas que não puderam vir hoje, que nós possamos, ó Deus, alcançar os nossos vizinhos, possamos ser simpáticos, que nós possamos, ó Deus, sair daqui fazendo toda a diferença. Abençoa, Deus, que esta semana seja uma semana não somente de libertação no mundo espiritual, mas que Tu estejas, ó Pai, dando livramento para o Teu povo, como fazes todos os dias. Que nós possamos, ó Deus, ser bem-sucedidos em nosso trabalho. Se tem alguma coisa no nosso trabalho, ó Deus, que está nos incomodando, nós colocamos em Tuas mãos, ó Pai, para que Tu estejas ajustando tudo, repreendendo a fúria do inimigo. Ó Deus, aqueles que são profissionais liberais, que trabalham por conta própria, meu Pai, já ouvimos dizer que vai ser difícil 2023, mas nós continuamos olhando para Ti. Eu te peço, Deus, que nesta semana Tu nos dê estratégia para conquistarmos mais clientes, para vendermos mais, para abençoarmos nossas famílias, ó Deus, para abençoarmos a Tua obra neste lugar. Eu te peço, ó Deus, que seja uma semana de cura para aqueles que estão enfermos. Abençoa nossos filhos, netos, pais, irmãos. Eu coloco todas as famílias em Tuas mãos, os nossos familiares, aqueles que não são cristãos, ó Deus, que eles possam ouvir a Tua palavra e crer nela, Senhor, para que também sejam libertos.
e passe a caminhar para os céus conosco. Meu Deus, eu oro por aqueles que, segundo os nossos olhos, não tem mais jeito. Ah, Deus, fiquei feliz com o esposo da irmã, que era incrédulo, e depois de 40 anos, ela orando, ele aceitou o teu filho Jesus, e agora prega o Evangelho. É por isso que eu creio, Pai, que a limitação do tempo, ela é nossa, ela não é tua. É por isso que eu coloco em tuas mãos, porque eu sei que dias melhores virão, para a minha vida, para a vida da sua igreja. E é essa certeza, ó Deus, que nos levanta em alegria. E agora, Deus, que o teu amor e a graça do teu Filho amado Jesus e o poder do Espírito Santo permaneçam conosco todos os dias, em todos os momentos. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, querido. Glória a Deus. Aleluia.